Olá, meus irmãos, é Maria aqui com você. Hoje é 5 de maio de 2022 e quero falar contigo sobre preces. Preces funciona. O que eu hago para receber as respostas de mis preces? Puedo fazer uma prece para outras pessoas? Então, você que é novo em meu canal, eu hago vídeos em espanhol, português e inglês. E a lista de reprodução para todos meus vídeos em espanhol está na descrição deste vídeo. Vamos a nosso resumo. Nós fomos criados por Deus, como Ele mesmo. Nós somos um lindo pensamento em la mente de Deus. Nós somos parte da consciência divina. Quando encarnamos no corpo, apenas uma parte desta consciência vem ao corpo e a outra parte continua com Deus e tem o conhecimento de tudo. Esta outra parte nós chamamos de eu superior. E está sempre conectada contigo através de tu sistema emocional e de sentimentos. Está sempre tentando guiar-te no caminho, no próximo caminho mais acerca de tu propósito. O melhor caminho acerca de tu propósito. Quando tu sentes uma emoção mala, um sentimento malo, significa que estás andando em direção ao medo, falsa evidência aparentando real, e te alejando de tu propósito. Quando te sentes bem, estás caminhando em direção ao amor e está caminhando em direção a tu propósito. Então, ¿qué es prece? Prece es un medio de comunicarte con Dios. Algunos se comunican con Dios en agradecimiento, siendo grato, otros para reclamar y la mayoría para pedir. Entonces, las preces son como un pedido. E quando tu haces uma prece, todas as preces são revisadas. Todas elas são revisadas. E quando tu haces uma prece, Deus não vai allá em suas anotações e vê, oh não, Maria, tu hiciste muito malo, não há nada que pedir nada para mim, não te dou nada. Não, ele não faz isso. Ele envia alguém para rever a situação e ver se tu prece pode ser atendida completamente ou parcialmente. ¿Te acuerdas que como os problemas, a maioria dos problemas, tu está pedindo algo porque tu tienes um problema e a maioria dos problemas são generados acá, abaixo de 200. São pensamentos e emoções, credos que tu tienes en el orgulho, enojo, vícios, medo, culpa, vergüenza. Então, vibrações bajas. O problema foi generado allá. Pero quando tu haces uma prece, o momento que tu estás haciendo a prece, tu estás conectando com Deus. Tu eleva tu pensamento a Deus através de tu fé. E quando tu haces isto, tu vibração, não importa onde tu esteja, tu vibração se vai a cerca de 500. E em meu vídeo, Problema versus Solução, eu explico que a vibração do problema está acá abaixo de 200, pero de la solução está arriba de 200.
Entonces, ¿qué puedo hacer para tener más chance de que mis preces serán atendidas? Hace tu prece, hace tu pedido, pero después que tu pide, no te va directo y te queda duvidando de que tú mereces. Em vez de pensar coisas negativas, tu continua tu oração, pero em agradecimento. Escolhe toma al menos 3 vezes de tu dia por 1 minuto, 5 minutos, não importa quanto tempo tu quieres fazer, pero intenta encontrar coisas em tu vida para agradecer a Deus. Por que isso ajuda? Não porque Deus le gusta que se glorifique, não existe. Pero quando tu está en la vibración de agradecimiento, la vibración de agradecimiento está acá, arriba de 200. Entonces tú estás cerca de la solución, de la respuesta de tu pedido. Es por eso que funciona si tú lo haces así. Otra cosa es que quando tu haces el pedido, si Deus hace isso para mim, se Deus revisa, se é algo que que es podido hacer, se não está contra a lei de livre arbítrio, se não é algo que tu alma decidiu que tu queres passar pela experiência hasta el final para aprender. Entonces, quando tu pides, tu das permissão para los ángeles, Deus a ir e resolver tu problema. Entonces, vamos dizer que tu prece é atendida. Entonces, não tem mais de problema. Pero se quando tu ves en el problema, em vez de agradecer, tu te queda de novo em los malos pensamentos, tu vas criar outro problema similar, outro problema parecido. Então, a frequência que tu emites é sempre o mais importante. E como que acontece, como que Deus responde a las preces? Há muitas maneiras. Uno quando hace uma prece, às vezes está sempre querendo, esperando que se haça um de los milagres como Jesus. Pero não todas as vezes necessita de um milagro como este. Às vezes a resposta que tu necessita é só uma ideia que te vai encadear acontecimentos que te vão a conseguir o que tu queres. Então, como que estas ideias vêm? Primeiro, eles vão tentar tu intuição. Pero tu intuição é uma ideia que te vem em tu cabeça com tu própria voz. Pero tu tienes, acuerda que a vibração de la resposta está acá, vibrando a mais de 200. Se tu está com pensamentos de medos constantemente, los ángeles, Deus, Jesus está tentando enviar-te uma ideia de acá, pero tu não está escutando. Então, a porta está cerrada desta maneira. Então, eles vão tentar outra coisa. Vão usar uma pessoa cerca de ti ou uma pessoa que tu nunca ouviu. Muitas maneiras. Vão fazer o possível. Porque te acuerdas que Deus é ilimitado. Ele vai encontrar uma maneira. Então, sim, vale a pena pedir, vale a pena hacer as preces e te pone em la posição de receber. Eu fiz um vídeo sobre entregar-se à vontade de Deus para você.
Quando haces esto de todo tu coração, tu dá poderes limitados a Deus para agir em tu vida. Escucha mi video que yo hice ayer. Y yo puedo hacer preces para otras personas, sí. Es muy bonito, es muy amoroso hacer esto. Y te acuerdas que la prece es como tú estás dando permisión para Dios, Jesús, los ángeles a ir en tu favor. Es necesario que tú pidas por causa del libre arbitrio. Hasta todos los seres, todas las conciencias que salen de la fuente de Dios, salen con el libre arbitrio, siguiendo la ley del libre arbitrio. Entonces, este es muy importante. Pero cuando tú pides, tú das permisión. Cuando tú haces una prece para otra persona, eles revisa a prece, vão até com a outra pessoa e vê se consegue a permissão para ajudar. Se a pessoa está aberta a receber a resposta, recebe. Se não, recebe parcialmente, pero é sempre visto. En los últimos años, yo siempre que estoy en cualquier lugar, en el alto, en un parque, cualquier lugar que yo veo a alguien con dificultad, yo hago una prece. Yo siempre hago. Yo hago prece, yo envío pensamientos positivos positivos para encorajá-los, como si tu puedes hacer esto, es amoroso, tu és importante, Deus te ama. Uma vez eu estava em SeaWorld e eu estava no show de perros e vino papá com seu filho especial. E seu filho estava um pouco agitado, estava muito agitado. E seu papá não sabia bem o que fazer. E eu imediatamente hice uma prece a los ángeles que ajude a eles. Em menos de 1 minuto, o niño se acalmou. E os dois puderam ver a apresentação e disfrutar de su tiempo juntos. Entonces, tu me pergunta, ¿foi por causa de tu prece, tal vez? Eu creio que influenciou. Talvez não só mi prece, pero eu tenho certeza que influenciou. E este não é só o único exemplo, já tive muitos exemplos. Principalmente quando eu vejo niños muito agitados, chorando muito, pensando que não são compreendidos ou amados, eu sempre hago uma prece para eles e para seus papás. E eu he visto a diferença acontecer em menos de 1 minuto, várias vezes. Então, nós somos todos conectados através de nossos pensamentos e emoções. Então, quando tu envias uma emoção para alguém, aquela pessoa vai receber. Então, te presta atenção e envia as boas emoções. Por hoje é solo. Se te gusta, é novo em meu canal, mira os outros vídeos, há muita informação allá. Quizá tu vas a identificar-te e começar a usar em tu vida. E todo vai melhorar. Muito amor e luz para você e te vejo no próximo vídeo.